Olá, vou mostrar como fazer um chamado externo no Confis RP. A gente vai no menu OS, chamado externo, ou clica nessa lupinha ou pressiona Ctrl P e digita chamado. Vai aparecer a opção FAT44 chamado externo. Vamos dar 2 cliques nela, vai abrir a tela. Nessa parte de cima eu tenho uma pesquisa rápida, então se eu sei que existe um chamado externo número 100, eu posso digitar aqui e clicar nesse botãozinho para fazer uma pesquisa rápida. Eu posso utilizar também essa pesquisa detalhada, que ele me mostra todos os chamados externos que eu tenho, e eu posso ver também por situação, por status dele. Então, por exemplo, quero ver só o finalizado. Só o finalizado vai aparecer só aguardando pagamento. Então ele vai filtrar aqui embaixo, ou ver todos ao mesmo tempo. Então, eu dou 2 cliques aqui, eu dou um OK, ele vai selecionar e vai mostrar na tela. Eu vou mostrar como fazer um novo chamado externo. Então a gente vai clicar nessa folhinha branca. Essa data aqui é automática. Esse data de término ele vai ser colocado sozinho quando chegar no último status desse chamado externo. Esse outro campo tipo do chamado eu tenho as opções, né? Orçamento, a cobrar, garantia, contrato ou autorizado. Eu vou colocar o a cobrar mesmo, que é o padrão. Nesse campo eu vou escolher o cliente. Nesse outro campo eu posso escolher uma tabela de preços, se esse chamado externo tem uma tabela de preços específica. Posso escolher a condição de pagamento que foi negociada para esse chamado externo. Aqui. A origem, aqui no momento eu só tenho uma origem, mas se eu tivesse origens diferentes, né, chamado externo com status diferentes, eu podia escolher aqui. O padrão ele vem só um. Nessa parte do produto a ser consertado é quando o cliente vai ligar para você e falar: olha, eu estou com um problema na TV. Então aqui nessa parte a gente vai clicar em especificação do produto, vai dar um novo nessa folhinha. Nesse campo do produto eu posso escolher o produto se por acaso eu estou consertando o produto que eu já vendi, eu tenho no cadastro, aí eu posso escolher. Mas se por acaso acontecer a pessoa trazer um produto que você nunca vendeu, só está trazendo para você consertar, você pode só digitar nesses campos aqui. Então, por exemplo, a marca é Samsung da TV, o modelo da TV você pode colocar aqui, o modelo, o número de série se for necessário. E aqui você coloca o defeito reclamado pelo cliente. Então, por exemplo, a tela está com falhas no LED. Aqui você pode colocar o estado da TV, que está com disco na tela. Pronto. Aqui é uma observação livre que você pode colocar nesse chamado externo. Pronto. Então, feita essa primeira parte, a gente já decidiu aqui o que o cliente ligou. Geralmente o cliente vai ligar para você falando chamado externo, né, e você vai colocar aqui para algum técnico ir na casa dele. Então, nesse primeiro momento, você vai vir aqui em status e vai clicar nessa folhinha branca e vai colocar qual que é a situação desse chamado. Então, ele está pendente, está aguardando você analisar se você vai lá no cliente ou não. Então, a partir do momento que você fala: não, eu vou lá nesse cliente, aí você pode clicar nesse status e clicar nesse botão, ó, finalizar status. Então ele vai mudar para aguardando saída. E você pode até colocar o funcionário que vai fazer essa saída, esse técnico que vai lá no cliente. Pode colocar ele aqui, tá? Sem problema. Então estou aqui aguardando a saída. Nesse momento você pode fazer uma impressão, que é imprimir o modo manual. O que é isso? Ele vai sair uma instrução para que o técnico que vai na casa do cliente saber mais ou menos o que ele vai precisar fazer. Então a tela está com falha no LED, aqui mostra, né, a marca da TV, o modelo e o número de série e o endereço do cliente para que o técnico ache a casa dele sem problema. E está no status aguardando a saída. Essas outras partes aqui embaixo, ele pode ser preenchido manual conforme ele está lá no cliente. Então beleza, aí por exemplo, ele foi lá no cliente, deu certo, ele conseguiu arrumar. Aí ele vem aqui nessa abinha laudo e vai colocar qual que é o defeito que ele achou lá. Então era a tela com falha no LED mesmo, é isso mesmo que o cliente relatou. E quais as possíveis soluções para essa falha? Aqui você poderia cadastrar várias soluções que podem ser feitas para corrigir esse problema. Então nesse caso eu tenho uma só, vou escolher aqui, mas você poderia ter várias. Isso é legal porque conforme passa o tempo você vai ter um manual, né, de defeitos e soluções. Aqui o técnico vai informar quais os produtos que ele usou lá na hora de consertar essa TV. Se ele trocou alguma peça, alguma coisa assim, ele pode vir e colocar aqui. Pode colocar várias, né, não uma só.
colocar vários produtos. Aqui qual o serviço que ele prestou lá, que ele executou, então foi uma manutenção. Coloca a quantidade, ele já vem o valor do cadastro, mas eu posso alterar aqui. Por exemplo, uma manutenção ficou mais cara. Aqui eu posso colocar o tempo também que levou para fazer esse serviço, então 27/4/2022, das 9 horas da manhã até 27/4/2022, às 11 horas da manhã. Então ele já até mostra que deu 2 horas. Tá? E aqui, nesse status, conforme ele voltou lá, eu posso ir dando andamento. Então eu posso clicar aqui no finalizar, já foi para fazer a visita, depois retornou e agora está aguardando o pagamento. Nesse momento que está pronto para ser faturado. Então eu vou mostrar como fatura, mas primeiro eu vou só mostrar essa outra parte aqui. Aqui eu consigo colocar uma imagem, então se eu tirei uma foto da TV lá no cliente, por exemplo, posso colocar aqui, TV com falha. E aqui eu posso clicar com o botão direito, procurar imagem, escolher uma imagem do meu computador. Então tem uma imagem aqui que representa a tela com defeito. Nesse outro campo também eu poderia escolher endereço. Se esse cliente tem endereços diferentes, lá no cadastro eu poderia escolher aqui também, tá? Então voltando aqui no status, nesse status aguardando o pagamento, é o momento que eu consigo faturar esse chamado para gerar o financeiro dele, faturar o serviço e o produto. Então eu vou no menu faturamento, fatura, vou clicar em transformar, chamado externo. Vou escolher esse chamado externo que eu estou fazendo agora, que é o número 6, e vou dar um OK. Então aqui ele pergunta se eu desejo desmembrar os produtos dos serviços. Isso é importante porque o produto você emite na nota fiscal eletrônica e o serviço você emite na nota fiscal de serviço. Então são notas separadas. Então por isso que é bom gerar duas faturas. Então eu vou clicar em sim. Ele vai fazer de uma, depois vai fazer da outra. Então se a gente olhar agora aqui no chamado externo, ele está vendo que tem duas faturas. Beleza, então a parte do financeiro já gerou, e lá no financeiro para esse cliente gerou o financeiro também. Então se a gente olhar esse cliente aqui, que é o 11999, a gente vai ver que tem duas faturas, uma do produto e outra do serviço. Beleza, então voltando para o S, agora eu preciso chegar até o final status para falar que deu tudo certo, está tudo em ordem. Então eu venho aqui nesse botãozinho finalizar e vou até o final. A hora que eu chego no finalizado e coloco que deu finalizado aqui, o que ele vai fazer? Ele vai colocar a data de término e automaticamente vai baixar o estoque desses dois produtos, porque é o momento que o chamado externo foi encerrado. E aqui também, depois que eu tenho feito, eu posso até imprimir uma versão automática aqui do chamado, daí ele vai mostrar os itens que foram consumidos lá, né? Então o defeito aqui, a solução do defeito, o serviço, né, a manutenção, e 2 produtos para consertar essa TV com falha no LED. Então é isso, o chamado externo é utilizado, né, para quando você tem chamados que você vai no cliente ou na empresa para resolver algum problema, algum serviço.